Nelson Ned foi um ícone da música romântica que alcançou fama internacional e vendeu milhões de LPs cantando versos de amor. Mas por trás de todo esse sucesso, tinha um homem explosivo que gostava de armas, era viciado em cocaína, álcool e sexo. Nelson era baladeiro e mulherengo. Tinha uma relação bastante conturbada com a segunda mulher dele, a Maria Aparecida. Em 1988, Aparecida foi baleada dentro de casa e o cantor foi parar nas páginas policiais dos jornais, acusado de atirar na própria esposa. Esse e vários outros escândalos estão em um livro recém-lançado que conta tudo sobre o artista apelidado de O Pequeno Gigante da Canção. Vamos desencavar essa história. Nelson Ned nasceu com nanismo e não passou de 1,12 m de altura, mas superou os muros do preconceito e lançou o seu primeiro disco aos 17 anos. O artista chamava atenção pela força da sua voz e das letras que ele escrevia. Ninguém cantava as dores de uma rejeição amorosa com tanto sentimento. Em 1969, Nelson estourou com o mega hit Tudo Passará, que abriu para ele as portas da fama e da riqueza. Esse sucesso era muito maior fora do país. O artista lotava casas de shows em Nova York, em Miami, Bogotá, Cidade do México. No Brasil, os discos vendiam bem, mas o músico aqui era rotulado de cantor brega e reclamava muito de ter pouco espaço na imprensa nacional. No livro Tudo Passará, A Vida de Nelson Ned, o pequeno gigante da canção, o jornalista André Barcinski conta com detalhes como foi a carreira de sucessos e excessos do artista. O cantor tinha entre seus fãs alguns chefes dos cartéis de droga na Colômbia e no México. Esses caras davam para ele de presente frascos de cocaína pura. Além de usar analgésicos fortíssimos para as dores crônicas que ele sentia, Nelson cheirava muito, bebia ainda mais, gastava fortunas em boates e volta e meia se metia numa briga. Ele também gostava de armas, tinha um arsenal dentro de casa e chegou a dar um revólver Colt banhado em ouro para o general João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. Nos anos 1980, o cantor morava em uma mansão em São Paulo com a sua segunda mulher e os 3 filhos, todos frutos do primeiro casamento. A família e os empregados se acostumaram com os gritos e as agressões durante as brigas do casal de madrugada, quando os dois voltavam bêbados da noitada. No dia 10 de abril de 1988, os filhos do cantor acordaram com o barulho de um tiro. A Maria Aparecida foi baleada na clavícula e socorrida por um vizinho. No hospital, contou um policial que o marido tinha atirado nela. O Nelson chegou a ser indiciado por tentativa de assassinato, mas Maria Aparecida mudou a versão da história, disse que foi atingida por um disparo acidental e aí o caso acabou arquivado. Depois desse episódio, o cantor entrou numa fase de decadência. Ele se converteu, começou a gravar discos de música gospel que venderam bem menos do que os seus trabalhos anteriores. Nelson sofreu um AVC em 2003 e passou a viver com grandes dificuldades financeiras. Ele morreu em 2014 de pneumonia, aos 66 anos. Um final triste para uma vida repleta de escândalos, mas também cheia de lindas canções de amor. Vale muito a pena ler o livro do Barcinski, de preferência ouvindo as músicas do Nelson Ned.